Do zero e 100% grátis, vamos aprender como fazer uma planilha completa de controle financeiro com menu de navegação e ainda com dashboard, para você poder analisar tudo aquilo que está acontecendo. Então vamos ver do zero como criar este menu de navegação para poder te ajudar a ir e voltar em cada uma das abas da sua planilha. Despesas, você vem na aba de despesas e aqui você consegue cadastrar tudo aquilo que você teve de despesa. A data, a categoria que vamos criar por essa lista, que você consegue facilmente editar e assim fica mais fácil na hora de você inserir novos dados. Se eu quiser voltar aqui ao menu, eu clico e volto. Em receitas, também temos algo para poder nos ajudar a inserir todas as informações de entradas de dinheiro. Como você pode ver aqui em cima, tem um cabeçalho personalizado que vamos também do zero fazer juntos. Se eu clicar, voltar ao menu, eu volto mais uma vez. Posso vir aqui no dashboard e aí eu sou levado para o dashboard, onde eu consigo ver todas as análises de despesas, receitas, saldo, acumulado. Sem mais enrolação, do zero, passo a passo. Vamos ver como fazer essa planilha no Excel. Vamos começar criando um menu de navegação aqui no Excel. Para isso, eu vou selecionar todas as células da minha planilha. Eu vou clicar neste triângulozinho aqui no começo para selecionar tudo e depois aqui em cima em página inicial eu pego uma cor que eu acho que fica legal, talvez aqui um verde, enfim. Você pode usar as cores que você mais gosta. Aqui em cima em inserir, eu vou em formas e vou pegar um retângulo com cantos arredondados. Clico e com esse retângulo eu vou clicar, segurar e arrastar ele aqui na tela. Até ficar num tamanho legal que dê para utilizarmos como os botõezinhos do nosso menu de navegação. Dentro desse primeiro retângulo, eu vou clicar duas vezes, 1, 2, para poder escrever. E este meu primeiro retângulo vai ser o primeiro botão que vai me levar para a primeira aba. Qual que vai ser a nossa primeira aba? Eu vou começar fazendo a aba de despesas. Então já vamos colocar aqui esse botãozinho despesas. Vou selecionar tudo que eu escrevi. Aqui em página inicial, posso aumentar bastante o tamanho da fonte, centralizar ao meio. E agora, para deixar um layout mais interessante, você até mesmo pode clicar aqui em forma de formato e dentro destes estilos, escolher um estilo que faz sentido para você. Tem várias cores, tem verde, azul, laranja, enfim. Como a gente está falando de despesa, talvez seja legal combinar as cores, né? Mas vou fazer algo aqui mais simples. Vou usar esse estilo aqui, por exemplo, e para fechar, aqui em efeitos, eu venho em sombra e coloco uma sombra, só para dar um efeito diferente. Além de despesas, eu também vou ter outros dois botões, que seriam as receitas e também o dashboard. E não pode esquecer que a gente vai ter as listas para fazer alguns cadastros. Ao decorrer do vídeo a gente vai entender o porquê. Então vou clicar nesse botão que eu fiz, vou copiá-lo utilizando o atalho do teclado Ctrl+C e depois colar utilizando Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Pego esse novo botão, coloco aqui embaixo, Ctrl+C, Ctrl+V de novo, pego esse novo botão, coloco ele aqui embaixo, Ctrl+C, Ctrl+V mais uma vez e coloco ele aqui embaixo. Enfim, você vai organizando como você achar legal, dá até mesmo para você clicar no botão e com as setinhas do teclado você consegue ir ajustando a posição para cima, para baixo e deixar como você quiser. Ao invés de despesas agora, eu vou selecionar e escrever receitas. E ali no último, eu vou escrever dashboards. Na verdade, no penúltimo, né? Dashboard. E por fim, vamos ter as nossas listas. É isso aí, ó. Então, o menu já está pronto. O que está faltando nesse menu? Eu colocar aqui em cima um título. E para fazer um título no Excel, olha que fácil. Eu posso vir aqui em inserir, formas, pegar um retângulo qualquer, clicar, segurar e arrastar. Só que ao invés de eu deixar um retângulo azul e tudo mais, depois mudamos a cor, de modo a deixar transparente. O importante é clicar duas vezes aqui dentro, 1, 2, e escrever o título, como menu de navegação. Enfim, seleciono tudo, página inicial, vou aumentar bastante para ficar fácil de ver. E agora, pessoal, aqui na cor da fonte, eu pego uma fonte que faz sentido, venho aqui na forma de formato e removo o contorno para ficar transparente, sem contorno. E também no preenchimento da forma, eu deixo sem preenchimento. Porque assim a gente consegue ter um título transparente, que fica ali só a escrita. Então aqui conseguimos fazer o nosso menu de navegação. Mas é claro, isso daqui foi só uma ideia. Você consegue ir ajustando conforme a sua necessidade. Você pode também ser criativo nesse ponto. Agora, lá embaixo no rodapé, precisamos renomear essa planilha
e colocar como menu, botão direito, renomear e então menu, Enter. E sim, eu sei que os botões ainda não estão funcionando. Depois a gente finaliza o funcionamento, porque é legal deixar o funcionamento para o final, porque precisamos primeiro criar as abas aqui embaixo para poder conectar cada botão com uma aba específica. Então, enquanto isso não é possível, vamos clicar no botãozinho de mais para adicionar uma nova aba e botão direito aqui nessa aba, renomear, já vou escrever despesas, que é onde vamos cadastrar todas as despesas. Agora, lá em cima no cabeçalho, eu já vou clicar na primeira linha e inserir uma linha do cabeçalho. Vamos começar trocando a cor, talvez colocar aqui um laranja, algo que remeta a despesas. Mas, de novo, só exemplo, você pode usar as cores que você quiser. Clicando na primeira célula, eu vou escrever despesas, para eu saber que essa daqui é a aba de despesas. Vou clicar nesse cabeçalho, no título que eu escrevi, aumentar bastante para ficar fácil de ler e trocar aqui a cor da fonte. Ó. E na linha de baixo, eu seleciono tudo também e coloco uma corzinha mais escura. Agora, na divisão da linha 2 com 3, eu clico seguro e arrasto para cima, porque assim eu consigo diminuir um pouco o tamanho da largura dessa linha e ficamos com um cabeçalho bem legal. Algo que já dá para fazer nesse cabeçalho é o seguinte. Se voltarmos aqui no menu, eu já posso clicar com o botão direito do mouse aqui em cima nas despesas e conectar o botão despesas com a aba despesas que temos. Então vamos fazer isso. Aqui no menu, eu vou clicar com o botão direito em cima do botão despesas e eu vou clicar aqui, ó, link. Uma nova janela vai abrir e você vai em colocar neste documento e vai selecionar a aba em questão, no caso despesas. E ok, pronto. Agora toda vez que você clicar nesse botão, fica uma setinha e se você clica, automaticamente você abre a aba de despesas. Aqui na aba de despesas e em todas as outras abas da nossa planilha, eu acho importante criar um botão para poder voltar lá para o menu. Então aqui em inserir, eu posso pegar uma forma, um retângulo, e colocar aqui na tela, de modo que eu acho que fica legal, talvez bem pequeno, pode ser discreto, né? Mais aqui no cantinho, enfim, você vai ajustando aí conforme você achar que fica legal. Dentro dele, eu vou clicar 2 vezes, 1, 2, e vou escrever algo bem simples. Voltar ao menu. Seleciono tudo, página inicial, centralizo, posso colocar aqui uma fonte diferente. E, bom, eu acho que eu vou deixar ele numa corzinha, laranjinha para combinar, ou talvez podemos deixar uma cor que faça sentido, né, para todos os menus. Talvez então um cinza escuro e a fonte na cor branca. E aqui na forma de formato, efeito, sombra, vamos colocar uma sombrinha. Legal, pessoal. Ah, um detalhe, vamos clicar aqui, esqueci. Em contorno, eu vou colocar uma borda branca, por exemplo. Olha que interessante que ficou esse botãozinho para voltar lá no menu. Agora eu vou clicar com o botão direito neste botão, e então, link, e vou selecionar menu, e clicar no OK. Agora eu já consigo clicar nesse botão e voltar para o menu, clicar no botão despesas e ir para a aba despesas. Ó. Fica algo totalmente conectado, vai e volta, vai e volta. O objetivo é fazer isso com todas as abas que temos na nossa planilha inteira. Agora, inserindo as informações que vamos utilizar dentro dessa aba de despesas, vamos começar com algo que é muito importante, a data. Então aqui nessa célula, vamos deixar um espacinho de umas 2 linhas, eu vou começar colocando data. E então na próxima coluna, podemos colocar a categoria, uma descrição, o valor e uma observação, caso seja necessário. A coluna B, eu vou clicar na divisão de B com C, segurar e arrastar para a direita, para aumentar um pouco. A coluna C também. A coluna D também. A coluna E aumenta um pouco e a F aumenta bastante. É isso aí. Agora eu vou selecionar tudo, pessoal, inclusive a linha de baixo. E vou organizar, ó, centralizar, organizar essas informações. E também aqui nas bordas eu posso selecionar todas as bordas. E já posso aproveitar, ó, selecionar todo o primeiro cabeçalho e colocar, por exemplo, um vermelho mais escuro, uma fonte branca, para deixar mais bonito, digamos, a nossa tabela.
Vamos começar inserindo algumas informações para ver como é que vai funcionar o funcionamento dessa tabela de despesas. Data, eu vou colocar dia 1/1 de 2026, Enter. Pronto. Categoria pode ser o quê? Aqui está um certo problema, porque na categoria eu posso ter, exemplo, coisas grandes para você poder dividir os grupos de despesas e receitas que você tem, como aluguel, condomínio, supermercado, saúde, lazer, contas gerais, enfim. E para que a gente possa definir essas informações, eu gostaria de criar aqui uma aba com todas as listas que vamos utilizar para isso. Então deixa eu clicar nesse botãozinho de mais, botão direito, renomear e vou escrever listas, Enter. Aqui nas listas, para a gente não precisar fazer todo o processo de novo, se você quiser voltar nas despesas e selecionar linha 1, 2 e 3, e aí você pode copiar com o Ctrl C e depois colar com o Ctrl V, faça isso. Ó. Ctrl C para copiar, venha nas listas, clica na primeira linha para selecionar tudo e Ctrl V para colar. Tá vendo que o meu não colou aquele botão do menu? Se também aconteceu isso com você, o que você pode fazer? Voltar nas despesas, botão direito do mouse em cima desse botão, copiar. Agora você volta aqui nas listas, clica numa célula qualquer, botão direito, colar. Pronto. Agora com as setinhas do teclado, você joga um pouquinho para baixo, um pouquinho para a direita, e é isso aí. Então agora a gente já tem aqui o botão para voltar lá no menu também. As despesas eu vou alterar para listas e vou trocar algumas cores também. Clicar em toda a primeira linha, clico aqui na caixinha de cor, coloco um cinza mais claro. Nessa fonte das listas eu coloco uma cor escura. E na linha 2, que é aquele efeito que está aqui embaixo, também posso colocar uma cor diferente. Aqui nas listas, então, pessoal, é onde vamos organizar todas as listas que a gente vai ter, tanto para despesas quanto para receitas. E aí eu vou aumentar bastante o tamanho da coluna B e o tamanho da coluna D, que é onde eu vou inserir essas informações. Dá até para você organizar, ó, clica em toda a coluna B e a linha ao meio e a coluna receitas também. Aqui nas despesas, ó, eu vou clicar e colocar um título diferente, né? Só para a gente saber que é o cabeçalho. E nas receitas, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa. Colocar aqui talvez um verde. E vamos lá já cadastrar várias despesas, como exemplo. A primeira despesa que eu posso ter aqui, no meu caso, tá? Eu vou colocar aluguel, depois eu vou colocar condomínio, vou colocar também supermercado. Já em receitas eu vou colocar salário, investimento, porque de certo modo o investimento pode ser algo que dê uma receita para você também. E vou colocar aqui trabalho extra. Enfim, lembrando, você cadastra aquilo que você acha que faz sentido para você. Aí você pode selecionar várias células, inclusive um pouquinho mais para baixo, colocar bordas, e aqui nas receitas também, ó, seleciona um pouco para baixo e coloca bordas. O que vamos fazer agora? Vamos transformar essa lista, tanto de despesas quanto receitas, na lista que vamos utilizar lá para o nosso menu, para a nossa aba de despesas. Como é que a gente faz para acessar aquela aba de despesas? Podemos clicar aqui, ó, voltar ao menu. Pronto, vamos voltar ao nosso menu de navegação. Só um detalhe, eu fiz uma pequena modificaçãozinha aqui, tá? Coloquei uma corzinha cinza no fundo, ó. Só selecionei aqui, ó, as células que estavam no fundo. Ao invés de deixar de verde, como estava, olha só. Eu selecionei e coloquei uma corzinha cinza. E esse botão que a gente tinha feito aqui para o menu de navegação, eu coloquei lá uma cor, igual fizemos para os botõezinhos das abas. Simples. Aí eu volto para as despesas, ó. Então eu consigo ir para o menu, ir para a despesa, ir para o menu, ir para a lista. Mas a lista ainda não está configurada, né? Então, botão direito, link, listas, ok, pronto. Agora eu consigo ir para a lista, ir para o menu, ir para a despesa, ir para menu, ir para a lista, etc, etc. Né? Fica totalmente navegável agora a nossa planilha. Como é que eu posso fazer então para, aqui nas listas que fizemos, pegar tudo isso que é de despesa e colocar dentro aqui das categorias. Eu vou clicar nessa célula aqui da categoria. E aqui em cima em dados, eu venho em validação de dados. E ao invés de usar qualquer valor, eu clico e troco para lista. E agora eu clico nessa setinha aqui para cima. E eu venho aqui embaixo, pessoal, no rodapé, tá? Clico nas listas.
e seleciono todas as despesas que eu tenho. Até aqui o final, mesmo que esteja vazio ainda. Então, o cabeçalho não seleciona, você vai selecionar os itens que você colocou, até o final. Setinha para baixo, clica no OK. Pronto. Porque agora aquelas categorias que você preencheu já estão aqui disponíveis para você escolher. Vou colocar aqui a descrição, então digamos que eu paguei o aluguel, e aqui a referência é janeiro de 2026, e o valor foi de R$2.000. Beleza. Vou clicar também nessa célula, e aqui em página inicial, vou colocar a formatação em moeda, para ficar mais correto. E a observação você pode colocar qualquer observação que você achar importante. Talvez forma de pagamento, ou anotar algo que aconteceu. Se eu quiser agora inserir mais linhas de despesas, a gente vai fazer o seguinte, selecionar toda a tabela que inserimos e aqui em cima em inserir, você vai clicar em tabela. E é muito importante você marcar a opção sim, minha tabela tem cabeçalhos e depois clicar aqui no OK. Porque aí o Excel vai transformar essa tabela que fizemos de fato numa tabela. E aqui também em design da tabela, você pode escolher várias formatações diferentes, cores. Eu vou deixar aqui o meu em laranja, porque talvez faça sentido, né? E o legal é que se eu colocar agora aqui na nova linha, uma nova data, exemplo, 2/1/2026, Enter, automaticamente a tabela acrescenta para mim uma nova linha e eu já vou ter as categorias, tudo certinho aqui para mim. Posso colocar uma descrição e colocar aqui o valor. Simples assim, tá bom? Então é assim que a gente insere informações nas nossas despesas. Agora voltando ao menu, precisamos fazer as receitas. Como que podemos fazer as receitas? Algo muito parecido com o que fizemos nas despesas. Então deixa eu te mostrar um detalhe bem legal. Você vai simplesmente, pessoal, clicar com o botão direito aqui nessas despesas e vamos duplicar de modo a criar uma aba de receitas. Botão direito nas despesas, mover ou copiar. E então você vai selecionar mover para o final, criar uma cópia, simples assim. Ok, legal. Agora já temos uma aba nova, duplicada das despesas. Mas, ao invés de usar despesa, botão direito, renomear, eu vou escrever receitas. Enter. Pronto. O que vamos mudar aqui? O título. Então, ao invés de despesas, receitas. Vou mudar a cor. Ao invés de vermelho, coloco tons de verde para combinar com aquilo que estamos fazendo. Essa linha aqui de baixo também, clico nela e coloco um verde mais escuro. Pronto, legal, gostei. Essa minha tabela, eu clico nela e aqui no design da tabela eu vou escolher algo que faz referência ao verde que eu estou usando. E o cabeçalho, posso selecionar tudo, página inicial e colocar também num tom de verde. Legal, já foi. Só que tem um detalhe, né, pessoal? A categoria que está aqui é referente às despesas. Só que se voltarmos ao menu e irmos aqui em listas, as receitas que eu tenho são outras, diferentes das despesas. Então precisamos cadastrar essa lista aqui agora. Então vamos lá, voltar ao menu, receita, opa, não está funcionando receitas. Como é que a gente faz? Botão direito, link, colocar neste documento, receitas e ok. Pronto. Agora se eu clicar em receitas, eu consigo ver tudo que fizemos aqui na aba de receitas. Vamos selecionar a categoria, essas duas células aqui onde inserimos dados. E então, dados, validação de dados. Ao invés de usar permitir, aqui já está certo, né? Enfim, permitir lista e blá blá blá. Mas de qualquer forma você pode fazer o seguinte, para zerar tudo. Coloca qualquer valor. Pronto. Vamos clicar aqui no OK. Beleza. Agora a gente volta. Validação de dados. E vamos colocar, ao invés de qualquer valor, lista. Pronto. É a maneira, dá para fazer de outras formas mais rápidas? Sim. Mas eu acho mais seguro fazer dessa forma. Porque aí evita qualquer tipo de erro, tá? Então aqui dentro da fonte, vamos clicar nessa setinha para cima, igual já fizemos. E lá embaixo, nas listas, vamos selecionar as receitas que temos. Desde aqui do começo até o final. Setinha para baixo, ok. E é isso aí, ó. Agora já está funcionando. Vamos só lembrar de mudar essas coisas, né? Deixa eu inclusive selecionar tudo e dar aqui um delete. Vamos começar a cadastrar alguma coisa do zero. Então digamos que no dia 1/1/2026, Enter.
eu tive aqui a categoria trabalho extra. A descrição, valor, colocar aqui o valor R$100 e é isso aí. E aí no dia 15/1/2026 eu recebi o salário. Vou colocar aqui o valor, 3.500 e pronto. Então a gente vai cadastrando linha por linha. Ah, preciso cadastrar algo a mais. É só você colocar uma nova data na primeira linha vazia, apertar o Enter e automaticamente a tabela cria para você uma nova linha. Vou cadastrar bônus, por exemplo. Colocar aqui R$200. E assim por diante. Agora, quando voltarmos aqui no menu, qual destes botões falta fazermos? Fizemos despesas, receitas, listas, então está faltando o dashboard. Para fazer o dashboard, eu vou criar aqui uma nova aba. Vamos ver onde adicionou. Opa, está aqui. Botão direito. Vou mudar o nome dessa aba, renomear para Dashboard. Enter. Agora voltando aqui nas despesas, pessoal, eu vou selecionar igual fizemos anteriormente, ó, linha 1, 2, 3, copiar. Vamos aqui no Dashboard, clica na primeira linha, colar, Ctrl V. Só que aí vamos mudar o nome. Dashboard. E aqui podemos ser criativos. Que cor que você quer usar? Eu, no meu caso, vou pintar ali o fundo numa cor azul, a fonte numa cor azul escura e essa linha aqui de baixo num azul escuro também. Opa, só para combinar os tons de azul. É isso aí. Mas tá faltando o botão de menu. Se no seu também estiver faltando, você volta em qualquer aba que já tem colocado, botão direito, copiar, vem no dashboard, clica numa célula qualquer, botão direito, colar. Opa, pessoal, acho que não foi, peraí. Deixa eu voltar aqui na lista. Ah, já sei por que não foi. Porque eu acabei clicando dentro do texto. Tem que clicar na borda. Botão direito, copiar. Dashboard, botão direito, colar. Agora sim. Aí eu pego ele aqui e jogo mais ou menos onde eu acho que fica legal. E com as setinhas do teclado, consigo ter mais precisão aí de movimento. Voltar ao menu. Vamos agora clicar com o botão direito no dashboard, então link, e colocar também o botãozinho do dashboard para funcionar. Agora sim, pessoal, nosso menu está funcionando para todas as abas da nossa planilha. Como que eu planejo fazer aqui o dashboard? A ideia do dashboard é mostrar todas as informações de modo resumido que temos em cada uma das tabelas de despesas, receitas e também organizar por categoria. Mas primeiro vamos começar com um quadro que vai me ajudar a saber o quanto de receita que eu tive em cada um dos meses e também de despesas e o saldo final no período. Para isso, o que daria para fazer aqui? Eu poderia simplesmente criar uma tabelinha de modo a resumir essas informações. Vamos começar com os meses, depois com entradas, saídas e o saldo. Os meses vão ser quais? Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Você pode escrever os meses da forma que você achar melhor, mas o que eu gosto de fazer aqui para ficar simples e objetivo? Colocar 1, 2, 3, 4 até o 12. Mas vamos selecionar do 1 ao 4. No cantinho da célula, clica, segura e arrasta para baixo, de modo a ir até o 12, ó, na sequência. Aqui embaixo eu posso escrever total, que nada mais é do que a soma das coisas que vamos ter, e agora eu posso selecionar estes meses aqui que eu fiz, organizar as informações, clico no mês aqui em cima, coloco uma fonte diferente, uma cor de fundo também, para ficar mais bonitão. Estes meses, ó, seleciono todos, coloco aqui um cinza mais escuro, e esse total eu vou seguir aquele padrão, que é uma fonte clara com fundo escuro. Vou aumentar um pouco esses meses. Entrada, saída e saldo, posso selecionar os três de uma vez e na divisão de um com o outro eu clico, seguro e arrasto um pouco para a direita, para ficar maior e mais fácil de ver. Como que eu posso agora, pessoal, totalizar o total de entradas que eu tive para janeiro, depois para fevereiro, para março, para abril, de modo a funcionar para todos os meses que eu tiver. Para isso, o que eu posso fazer? Voltando, ó, aqui nas despesas, receitas e tudo mais, vamos começar com as despesas, porque precisamos fazer um pequeno ajuste, que é o seguinte. Aqui nessas duas colunas finais, eu vou colocar mês
e na próxima, ano. Por quê? Dessa forma, o Excel ele vai conseguir facilmente identificar a data que temos e saber qual mês e ano essa data se refere. E lá no dashboard vai ficar mais fácil conseguirmos resumir estas informações. Para que possamos retornar o mês, pessoal, eu vou simplesmente, dentro dessa célula... Ah, e muito importante, tá? Você está vendo que o meu Excel ele é inteligente, já puxou automaticamente a tabela para mim? Se o seu não aconteceu e por algum motivo ficou desse jeito aqui, ou parecido, né? Você vai clicar nesse pequeno retângulo que tem aqui, ó, triângulozinho da sua tabela, e arrastar até a direita, de modo a conter essas duas novas colunas que você colocou, tá bom? Se você quiser também, como mês e ano são fórmulas, você pode selecionar. Dá para colocar bordas aqui também, enfim. Mas deixá-los numa cor cinza. E talvez com a fonte vermelha, para você saber que isso aqui é fórmula e não precisa mexer. E sim, sempre que você adicionar novas linhas, o mês e o ano vão ser calculados para você. O mês eu vou fazer igual. Então, a primeira fórmula que estamos fazendo. Igual, mês. Coloco acento, tá? Para você conseguir achar essa fórmula dentro aqui da lista. Eu vou dar 2 cliques na fórmula mês, 1, 2, e vou clicar em cima da data que eu tenho aqui na esquerda. Enter. Já retornou mês 1. Por quê? Porque a data que eu coloquei aqui é do mês 1. E o meu Excel ele também puxou já a fórmula para baixo. Mas se o seu não fez isso, é só você clicar no cantinho e arrastar uma casinha para baixo. Pronto. O ano é algo bem similar. Igual, ano, 2 cliques. 1, 2, e eu vou simplesmente clicar na data que eu tenho. Enter. Agora a gente já conseguiu extrair o mês e o ano das despesas. Deixa eu voltar ao menu, e aqui nas receitas, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou precisar ter uma coluna com mês e uma coluna com ano. Não se esqueça, dá para você aumentar aqui o tamanho dessa coluna, seleciona tudo, coloca de cinza e etc. O mês vai ser igual, mês com acento, né? 2 cliques, 1, 2 para selecionar e clique em cima da data e aperto Enter. O ano vai ser igual ano, 2 cliques, 1, 2 e clica aqui na data na esquerda e aperto Enter. É isso aí. Agora voltando no menu, podemos ir para o dashboard e já dá para fazer essas configurações aqui. E lembra que colocamos o ano? Daria também para utilizarmos o ano aqui para que você dessa forma possa utilizar a sua planilha de modo vitalício. Então, para isso, pessoal, eu vou acabar selecionando tudo que eu fiz aqui. Seleciona, tá bom? E na borda, você clica e arrasta um pouquinho para baixo. Talvez aqui, ó, 1, 2. É isso aí. Agora aqui em cima, o que eu vou escrever? Eu vou escrever algo do tipo ano. E aqui embaixo, ó, eu digito o ano em questão que eu quero ver. Seleciono os dois. Coloco borda, centralizo. A fonte aqui do ano, ó, coloco uma cor mais escura. Com a cor branca e etc. Então, a partir do ano que digitar aqui, eu vou até escrever assim, ó, para ficar simples de lembrar. Selecionar ano. A partir do ano que selecionar, automaticamente o Excel calcula a entrada, saída e o saldo daquele ano. Para que possamos fazer as entradas, pessoal, vamos utilizar aqui no Excel o que é chamado de soma com critério, que é o soma CES, tá bom? É uma das fórmulas, funções mais importantes que podemos aprender. Então, vamos começar com igual soma CES. Vou clicar 2 vezes em cima dessa fórmula, 1, 2. A primeira coisa que essa fórmula está me pedindo, ó, é o intervalo de soma, ou seja, aquilo que eu quero somar. O que eu quero somar está na planilha de entradas, receitas. Então eu vou lá por baixo, tá bom? Aqui, ó, nas receitas, e vou clicar em toda a coluna, pessoal, do valor, que é, ó, coluna E. Pronto. Ponto e vírgula. Quando você aperta o ponto e vírgula, vamos clicar aqui também, ó, dentro da barra de fórmulas. Agora está pedindo esse tal de intervalo do primeiro critério. Isso é aquilo que você quer analisar para saber se você deve ou não retornar aquele valor. E nesse meu caso, eu quero começar aqui com o mês. Clico na coluna G, ponto e vírgula. E toda vez que a coluna G, pessoal, for igual, olha só, ao meu dashboard, neste primeiro mês, então é para somar a informação. Além disso, ponto e vírgula. Agora está pedindo para mim o intervalo do critério 2. Agora eu quero ver
aqui nas receitas, a coluna H, ponto e vírgula, e só vou considerar caso o meu dashboard, o ano, esteja em 2026. Calma, antes de apertar o Enter, é muito importante que esse ano que você colocou, ele não desça, não vá para o lado e etc. Que essa referência sempre fique fixa nessa célula. Diferente do número 1 do mês. Por quê? Porque hoje é número 1. Só que na linha de baixo vai poder ser o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e assim por diante. Então o que a gente vai fazer aqui? Lá no final, onde você acabou de selecionar essa célula em vermelho, você vai apertar no seu teclado a tecla F4, porque assim você vai conseguir inserir símbolo de dólar, cifrão, enfim. F4. Pronto, simples. Agora vamos apertar o Enter. E aqui está o total de entradas que tivemos em janeiro. Agora se eu clicar nessa célula aqui, página inicial, colocar em dinheiro, e no cantinho dela eu arrastar para baixo, até o mês 12, eu vou conseguir automaticamente ter o retorno de todas as entradas que eu tive em cada um dos meses. Não está mostrando nada porque eu ainda não tive outras entradas. Mas olha só como é que está funcionando. Se eu mudar o ano aqui em cima para 2025, por exemplo, automaticamente ele zera tudo. Por quê? Porque no meu caso não tem 2025, só 2026. Então já dá para ver que está tudo certinho. Inclusive se eu voltar aqui no menu, nas receitas, e colocar uma receita nova, exemplo, dia 1/2 de 2026. Vou colocar agora um salário de 3.500. Enter. Se eu voltar no menu, ir aqui no dashboard, eu vou conseguir ver que no mês 2, fevereiro, já tem 3.500 que eu acabei de adicionar anteriormente. Então é isso, pessoal. Está funcionando, está tudo certinho. Para podermos fazer aqui o total, vai ser igual, soma, mais uma fórmula, 2 cliques, 1, 2, de tudo que eu fiz anteriormente. Enter. É isso aí. O legal dessa fórmula de soma é que dá até para eu clicar no cantinho e arrastar para saídas e para o saldo. Olha só, clico aqui no cantinho e arrasto para a direita. Pronto. Agora para a gente fazer a saída vai ser algo muito similar, porque vamos utilizar do mesmo modo igual, somaces. A única diferença é que ao invés de usar receitas, vamos usar saídas, despesas. É a única coisa que vai mudar. Mas vamos lá, soma C, 1, 2, intervalo de soma, é aquilo que eu quero somar. Nesse caso, pessoal, está em despesas, na coluna valor, coluna E, ponto e vírgula. Agora está pedindo aqui para mim o meu primeiro intervalo do critério. Pode ser a coluna G do mês, ponto e vírgula, mas eu quero somar apenas o mês que corresponde ao meu dashboard na linha 1, ponto e vírgula. Volto aqui nas despesas e vou selecionar agora o ano, que é o meu segundo intervalo do critério, ponto e vírgula. E qual vai ser o critério de fato? A informação aqui no dashboard que está aqui em cima, o ano. E, calma, muito importante, nessa célula aqui, você aperta o F4 para conseguir travar com o cifrão. E então Enter. Não se esqueça, clica nessa célula aqui, coloca em dinheiro, clica no cantinho dela e arrasta para baixo. É isso aí, está funcionando já. Agora o saldo, pessoal, vai ser igual entrada menos saída. Super simples. Enter. Clica no cantinho, segura e arrasta para baixo. Assim a gente consegue ver, ó, entrada, saída e saldo. Agora, selecionando tudo, eu posso vir em página inicial, centralizar, colocar bordas. Posso também aqui em cima, nos cabeçalhos, colocar uma corzinha diferente. Olha só, a entrada, vou pintar aqui de verde, saídas vou pintar de vermelho e o saldo vou pintar de azul. Pronto, olha que interessante que ficou. Ah, faltou colocar bordas aqui no começo. Pronto. Agora pensando ainda em dashboard e melhorar a visualização, eu vou selecionar todas as entradas, saídas e o saldo até o final. Calma, não é para selecionar o total. Seleciona até a linha 12. Os meses também não precisa selecionar. Entradas até aqui, ó. Entrada, saída e saldo. E aí lá em cima, pessoal, em inserir, eu vou pegar um gráfico de colunas para conseguir visualizar melhor essas informações. Ainda não está muito bom, né? Eu sei. Calma, vamos melhorar. Deixa eu pegar esse gráfico aqui, colocar ele aqui no cantinho. Posso puxar ele um pouco para o lado e subir ele aqui um pouco para cima. É isso aí. Menos, né? Talvez.
aqui. Agora esse gráfico eu vou pegar aqui o título dele, clicar 2 vezes e trocar para análise de receitas versus despesas. Posso selecionar tudo que eu escrevi, ó, e aqui na página inicial diminuir o tamanho do título e vou fazer algumas alterações agora. Clicar com o botão direito do mouse sobre o gráfico e aqui em alterar tipo de gráfico, olha o que eu vou fazer. Eu vou ir nesta opção combinação e eu vou deixar, pessoal, a entrada como sendo uma coluna, a saída como sendo uma coluna e o saldo como sendo uma linha. Se você quiser, dá até para você colocar aqui, ó, eixo secundário. Mas enfim, vamos deixar normal. E ok. Pronto. Assim fica mais fácil de ver. Inclusive, eu vou adicionar mais uma saída no mês de fevereiro e talvez março, abril, só para ter mais alguma coisa lá no nosso gráfico, tá bom? Então eu vou aqui no menu, despesas e vou acrescentar algumas coisinhas, só para a gente ver como é que vai ficar lá daqui a pouquinho. Pronto, pessoal, acabei de adicionar aqui mais algumas informações nas despesas e também nas receitas, tá bom? Porque aí lá no dashboard ele já fica um pouquinho mais completo e já melhora um pouco a visualização do nosso gráfico. Ah, e um detalhe, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui no nosso gráfico, que vai ser o seguinte. Essa linha talvez ficasse melhor sendo a linha do acumulado. Ou seja, se aqui sobrou um pouquinho de dinheiro, aqui sobrou um pouquinho, aqui sobrou um pouquinho, enfim. Quanto que vai acumulando? Quanto que vai crescendo essa minha linha? É isso que eu gostaria de ver. Então aí eu vou só fazer um pequeno ajuste. Aqui onde a gente tem um saldo, eu vou puxar um pouquinho para o lado e vou adicionar aqui, ó. Enfim, ou no final, o acumulado. Enfim, vamos pensar como é que daria para fazer. Mas olha só, eu vou clicar aqui, ó, bem na coluna E, tá bom? Coluna E. Por quê? Porque é onde eu tenho saldo. Botão direito, inserir. Ó, acabei de colocar uma coluna nova aqui. Essa minha coluna nova, que eu vou colocar, pessoal, ela vai ser, na verdade, agora, o acumulado, tá bom? Então, acumulado. E vou dar aqui um Enter. Pronto. Esse meu acumulado, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a cor dele. Podemos colocar aqui um amarelo e uma fonte diferente, enfim. Como que funciona o acumulado? Ele vai ser igual ao saldo que eu tenho aqui do lado, Enter. E aí, a partir disso, ele vai ser igual o valor anterior do acumulado mais o saldo que eu tenho aqui do lado, Enter. No cantinho dessa célula aqui, ó, eu clico, seguro e arrasto para baixo até o final mesmo. Até aqui, é isso aí. Simples, tá bom? Então até o final. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Tá vendo que o nosso gráfico, ele ainda está mostrando as informações aqui, ó, do saldo. Mas aí eu preciso fazer um pequeno ajuste. Então eu vou clicar, ó, nessa linha cinza, onde estava me mostrando o saldo. Tá vendo que na borda, no azul e no vermelho, nessa seleção eu consigo clicar? Eu vou clicar e puxar para a esquerda. E o saldo eu vou tentar fazer a mesma coisa, ó. Pego e puxo para a esquerda. Porque eu troquei, ao invés de ver o saldo, estou vendo o acumulado. Olha como é que já ficou o nosso gráfico. A gente vai conseguindo ver assim o acumulado. Agora daria para a gente fazer algumas modificações de cores e tudo mais para deixar o gráfico ainda mais bonito. Vamos começar com o seguinte. Clicando nesses números na lateral e dando uma arredondada nessas casas decimais. Botão direito, formatar eixo. E aqui na direita, pessoal, eu vou minimizar e vou em número e vou deixar como moeda com 0 casas decimais. Enter. Pronto, é isso aí. Agora eu vou clicar no gráfico inteiro para selecionar tudo. E aqui na efeito, eu venho em sombra e seleciono a primeira opção de sombra. E também aqui na caixinha de cores, eu venho em borda e coloco aqui uma borda preta, para dar um contraste bem legal. Agora na linha, olha o que a gente vai fazer. Nessa coluna, quer dizer, na linha e nas colunas, né? Na coluna azul, começando com ela, cliquei na coluna azul, que são as entradas. Eu vou trocar a cor para caixinha de cores, preenchimento, sólido. E vou pegar aqui uma corzinha verde. E essa laranja, eu vou trocar ela para vermelho. Por quê? Ou uma tonalidade de laranja ali também, porque são as despesas. E essa linha que está crescendo representa o acumulado. Então a gente pode fazer algo correspondente, né? Talvez colocar amarelo, azul, enfim. Naquele caso, pessoal, eu acho que fica bom azul, você quer saber, ao invés do amarelo, né? Então deixa eu colocar, talvez, um azul. Aumentar aqui, ó, a espessura, a largura, para ficar mais fácil de ver. E
Aproveitando, eu posso clicar nessa última opção de série e clico agora em qualquer coluna, ó, na laranja, por exemplo, e diminuo essa largura do espaçamento. Vamos colocar mais ou menos em 100. Por quê? Porque aí fica mais grossinho a coluna e fica mais fácil de ver. Só que tá vendo que eu troquei, pessoal? O acumulado representa o azul. Aqui em cima a gente pode fazer a mesma coisa. Ó. Talvez o acumulado eu colocar numa cor azul e o saldo eu colocar de outra cor. Amarelo, por exemplo, né? Aqui no acumulado, pessoal, esse último valor da célula, você pode optar por duas opções. Ou você deixa ele sem nada, zerado, ou você pode usar o mesmo valor anterior, igual ao valor anterior. Enter. Por quê? Porque, pessoal, o acumulado, imagina só você somar os acumulados. Não sei se faz muito sentido. Somar esse com esse, com esse, com esse. Então aí fica a seu critério, tá bom? Eu acho que eu vou deixar zerado no meu, porque talvez faça mais sentido. Mas de qualquer forma, o acumulado já está funcionando e analisando esse gráfico eu consigo ver que em todos os meses eu tive mais receitas do que despesas. Teve meses que ficou ali bem próximo, né, como este mês aqui, ó. Porém, mesmo assim, ó, dá para ver que ainda cresceu o acumulado, ou seja, ao decorrer dos meses está aumentando bastante o acumulado e dessa forma eu sei que está entrando muito mais dinheiro na conta do que está saindo. Deixa eu fechar essa janela lateral. E para que possamos agora fechar com chave de ouro, eu gostaria de especificar o que entrou e o que saiu por despesa e por receita, tá bom? Então, se a gente voltar aqui no menu, aqui dentro das listas, eu vou pegar essas listas que fizemos e vou transformar em uma análise. Para isso, pessoal, vamos aqui no menu, voltar no dashboard e talvez aqui no cantinho, ó, eu vou escrever assim, ó, despesas, e vou puxar as despesas que eu tenho lá na lista, como igual. Agora eu vou lá embaixo no rodapé, clico na lista e clico na primeira despesa que eu tenho, que é o aluguel. O seu pode ser qualquer um, tá bom? Não tem problema. Enter. Já vai me mostrar a primeira despesa que eu tenho. Agora, se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, ele vai retornando a todas as despesas que eu tenho. Tem algumas que ficam com zero, é porque realmente você ainda não cadastrou a despesa, mas não tem problema, pode deixar assim. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa coluna aqui. Agora aqui do lado eu vou colocar o total que tivemos até o momento em cada despesa. Para isso, mais uma vez, vamos utilizar a fórmula soma Cs aqui no Excel. Igual, soma Cs, 2 cliques, 1, 2, intervalo de soma. Estou falando de despesa, você concorda? Então vamos usar a aba de despesas. Vamos aqui nas despesas e aqui eu vou selecionar toda a coluna E, porque é onde eu tenho os valores. Ponto e vírgula. Agora, pessoal, eu vou, intervalo do critério, selecionar a coluna C, porque é onde eu tenho as categorias e é o que vai me dizer se eu devo ou não somar aquele valor. Ponto e vírgula. Volto lá no meu dashboard. E agora clico no nome que eu tenho aqui na esquerda, aluguel, por exemplo. Ponto e vírgula. Lembra do ano? Também precisamos colocar o ano aqui nessa análise. Porque se você quiser ver 2025, 26, 27, 28, você consegue. É só você trocar o ano ali, que aqui automaticamente fica atualizado para você. Ponto e vírgula. Agora vamos voltar aqui no dashboard, nas despesas, na verdade, e selecionar, pessoal, o ano. Ponto e vírgula. Agora posso voltar lá no meu dashboard e clicar aqui no ano que eu tenho ali em cima. E é muito importante, de novo, aperto o F4 para você travar aquela célula. E aperto Enter. Pronto. Agora vamos trocar isso daqui para moeda, dinheiro, clicar, segurar e arrastar para baixo. Seleciona tudo. Se você quiser, dá para centralizar o meio, colocar bordas. Seleciona aqui os cabeçalhos, coloca numa corzinha diferente, talvez ali um vermelho mais escuro, com a fonte branca. Olha que legal. E sabe o que ficaria legal nessa tabelinha? Você selecionar e inserir um gráfico de pizza, de rosca e tudo mais. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui um gráfico de rosca, para eu ver ali as despesas e saber o que está maior, menor. Só que tá vendo que está muito fatiado? Nem tudo tem, ó. Não tenho 13 despesas. Então você pode voltar um pouquinho essa seleção, ó, e puxar só de fato aquilo que você tem. Depois vai aumentando, você vai colocando mais coisa, né?
Esse gráfico eu vou clicar nele e aqui em cima em Design, já vou pegar um gráfico que está meio que pronto, meio caminho andado, digamos assim, né? Porque aí fica mais fácil da gente fazer as análises. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Tem um problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não corresponde aos nomes que eu tenho aqui. Então como é que eu faço? Eu vou clicar com o botão direito e então selecionar dados. Nessa janela nova que vai abrir para mim, eu vou aqui, ó, editar. Vou clicar neste intervalo de rótulo e vou selecionar os nomes das despesas que eu tenho. Até aqui, ó, contas gerais. Setinha para clica no OK e no OK de novo. Agora sim, ó. Agora cada categoria já tem um nome específico. Se você quiser, dá para ir aqui em Design do gráfico e adicionar elemento, legenda, colocar, por exemplo, à direita do gráfico, que fica mais organizado. E o título você pode colocar despesas. E também diminuir um pouquinho o tamanho desse título, para não ficar muito grande. É isso aí. E outra coisa, daria para clicar aqui em Design do gráfico e alterar cores, pegar uma cor que faz mais sentido, talvez tons de laranja, tons de vermelho, porque assim combina, né, um pouco aí com o gráfico que a gente tem. Mas enfim, você pode usar as cores que faz mais sentido aí para você. Deixa eu ver aqui, esse amarelo ficou legal, enfim, mas vou pegar esse laranja aqui mesmo. Vou clicar com o botão direito aqui nesse gráfico e formatar série de dados só para fazer algumas modificações. Esse tamanho eu vou aumentar um pouco, pessoal. Vamos ver o que acontece. Tá vendo que fica mais fininho e difícil de ver? Então vamos voltar. Talvez usar aqui, ó, 25. E agora aqui no explosão a gente pode aumentar um pouco, ó. Eu acredito que melhore a visualização. 5. Posso fechar, é isso aí. Vou pegar esse gráfico aqui, ó, colocar ele aqui embaixo para ficar próximo ali do outro. E o que eu vou fazer agora vai ser as receitas. Para aproveitar, podemos fazer as receitas aqui do lado. Fica bem organizado. Então eu vou fazer receitas e já vou colocar ali do lado total. Posso também aumentar o tamanho dessa coluna aqui. E para puxar todas as receitas que temos, ó, igual, venho aqui nas listas e clico nessa primeira receita. Enter. Agora na setinha para baixo aqui, ó, eu clico e arrasto. Seleciono tudo. Posso já centralizar, colocar bordas. Aqui em cima eu coloco uma corzinha diferente, ó, um verde com fundo branco e etc. Agora como é que eu posso retornar o total que eu tenho ali do salário? Vai ser igual, soma Cs, 2 cliques para selecionar, 1, 2, e intervalo de soma. Eu vou somar tudo que eu tenho, pessoal, nas receitas. Aonde? No valor. Ponto e vírgula. Mas eu quero sair somando literalmente tudo? Não. Eu quero somar só se a categoria, ponto e vírgula, for igual, aqui no dashboard, a categoria que eu tiver aqui, ó. Ixi, professor, mas aí está na frente, né? Eu não consigo selecionar a receita. Então você vai clicar numa célula aqui fora, e aí com a setinha você desce ela. Pronto. Ponto e vírgula. Agora vamos lá nas receitas, selecionar o ano. Ponto e vírgula. Volto, ó, no dashboard e clico na primeira célula aqui do ano. E aperto F4 para travar. Enter. É isso aí. Clico nessa célula, coloco aqui em dinheiro, no cantinho, seguro e arrasto para baixo. E agora é só selecionar tudo e fazer aí o dashboard, ou melhor, o gráfico de pizza que fizemos anteriormente, com as mesmas configurações, mas a diferença é que agora vamos utilizar tonalidades aí na cor verde, né, e assim por diante. E agora sim, com os dois gráficos aqui na tela, com esse gráfico de análise de receitas e despesas, com o dashboard, com os menus de navegação, conseguimos finalizar a nossa planilha completona de controle financeiro, receitas, despesas, dashboard e listas e ainda menu de navegação. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante e lembrando, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, me deixe saber.
faça um comentário, porque todo dia tem vídeo novo. Então eu te espero amanhã. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.